Salve! Hoje nós vamos falar sobre o Bêbado Equilibrista. Esse é o canal História das Músicas. Tá, tu pode falar tudo, não tem problema. Se essa abertura pode falar tudo, o que é que eu falo? Tá bom, eu falo tudo então. Tá. Não, beleza, então tá, então deixa que eu... Roda a vinheta. Tá, daí eu falo isso aí então, só pra encerrar com a minha fala. Tá. Bom, gente, hoje então, como a gente já disse, vamos falar sobre o Bêbado Equilibrista. É uma homenagem que nós vamos fazer ao Aldir Blanc. É uma música que já tem bastante material na internet, mas essa é a nossa homenagem, porque a ideia deste canal já existia há algum tempo, mas a gente não tinha tido a oportunidade de colocar em prática. A Lei Aldir Blanc veio nos ajudar a fazer isso, e hoje nós estamos colocando esse primeiro vídeo a rodar no YouTube aí para vocês olharem. Vamos falar sobre o contexto histórico, o que a poesia quer dizer, o que a música ressalta em relação à poesia, como elas se conectam, né? E vamos tentar explicar mais ou menos como é que isso funciona, né? Para dar essa ideia tanto para quem gosta de tocar e quer saber como interpretar, porque isso é a base de um intérprete, saber aquilo que está cantando, né? Então, a gente precisa saber a música e saber o que ela quer dizer para poder falar e cantar ela, senão só está cantando, né, palavra, né? Como nasce uma música, né? Como nasce uma música, né? Então eu espero que vocês gostem, acredito que vão gostar. Eu sou o André Pereira e esse é meu amigo Paulo Henrique PH. Contexto histórico, então, meu amigo. Contexto histórico, tá? Já colocando também, ó, vocês podem observar que a gente está de máscara, está com álcool gel, tudo certinho, tudo higienizado, para manter a situação sob controle, né? Ainda estamos em pandemia, Ainda né? estamos em pandemia. Para quem aí. vê esse vídeo no futuro, então não estamos aqui em época de carnaval, é proteção mesmo. Um contexto histórico. Lá em 64 houve o golpe militar ou revolução. Aí depende do lado de quem fala, né? Ou golpe militar ou revolução. Isso acabou com a democracia no Brasil e fez um estado de exceção, né? Apesar de que o governo militar se dizia democrático, né? Bom, isso gerou exílio, desaparecimentos, tortura, foram colocados os atos institucionais que o exército fez para que ele pudesse governar. E aí, dentro desse contexto, né, de gente exilada, gente que estava fora do país, gente que tinha desaparecido, né, a pressão da censura com os artistas que não conseguiam compor, tinham que fazer tudo bem sutil e velada, né? Nós vamos encontrar essa obra-prima que é O Bêbado e Equilibrista, do Aldir Blanc e João Bosco, que foi composta em 79 e foi considerado na época o hino da anistia, porque em 78 para 79 o Geisel terminou com o ato institucional número 5, que era aquele que retirava os direitos civis, que era o que fazia com que a polícia pudesse prender quem ele quisesse, simplesmente porque achava que o que a pessoa falava ou pensava não valia a pena e era contra o governo. Posso ler aqui até um trechinho, né? Eu lendo porque o texto é um pouco grande e a memória, né? A gente já tem já somos já um pouco experientes, né? Então, início da ditadura, queda de Jango, a histeria macartista. Isso um parênteses. A histeria macartista que o texto se refere é que nos Estados Unidos tinha aquela busca e a caça aos comunistas, né? E o Jango era visto como comunista pela direita brasileira. E tinha essa influência dessa caça, dessa loucura toda nos Estados Unidos, influenciou a América Latina também. E no Brasil, no caso, influenciou o pessoal que era mais conservador e o exército, e acabaram então pressionando para que o Jango se retirasse do poder. Sim. Pode continuar. O AI-5, anulado em 13 de outubro de 1978, vigorou até dezembro de 1978, né?
pelo regime militar. Em 28 de agosto de 1979 é sancionada a Lei 6683, que concede anistia aos caçados pelo regime militar. A lei também concedia anistia aos membros do governo acusados de tortura. Né? O AI-5 revogado, mas Lei de Segurança Nacional ainda não. E sobre a música, né, que é o Bêbado Equilibrista, a gravação da Elis, em 1979, no fim do governo Geisel e início do governo Figueiredo. Então, o nome do LP, na época, Essa Mulher. É muito interessante. Na época tem uma história que diz que o presidente Figueiredo chegou para o repórter e disse, o repórter, então vai abrir mesmo o regime? Aí o Figueiredo disse, vai abrir o regime, quem não quiser que abra o regime eu mato e arrebento. Essa era... Era um diálogo... Era um diálogo assim, pacífico, né? Nada ditatorial, nada ditatorial. E nessa época foi uma época de ouro para a música brasileira, né? Para a nossa arte, né? A nossa cultura. Devido a toda essa repressão, toda essa falta de liberdade de poder se expressar, fazer com que os artistas, os músicos principalmente, né, poetas, ficassem trancafiados, escondidos, fazendo suas composições com tanta magia, maestria, muita qualidade, muito conteúdo, mas tendo que disfarçar ao conhecimento dos censores, né? Então, com isso, após a queda dessa ditadura, enfim, as pessoas tiveram, né, na sua totalidade, o conhecimento de todo esse material musicado e literário, né, que surgiu na década de 60, né, final de 50, início de 60, e que virou para os anos 80 e veio, né, assim, ainda pelo menos até o final dos anos 80, né, nos anos 90 já muda também todo o conceito, né, já se muda a cultura, né, são outras informações e etc. Mas especificamente sobre o período militar no Brasil, querendo ou não, foi uma forma assim induzida, né, de que os artistas se reinventassem, né? Se reinventassem, ou mais do que isso, né, que expressassem realmente o seu poder intelectual, né, a força intelectual que cada um tinha, né, para poder desenvolver a sua obra. E sobre a poesia, né? Sobre a poesia. Caía a tarde, feito um viaduto, e um bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos. Então, Caía a tarde, feito um viaduto, é uma referência, qual é o nome do... Paulo de Frontin. O elevado Paulo de Frontin, que caiu, suspeita de superfaturamento da obra. Foi no Rio ou foi em São Paulo? Foi no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Em 1971. 1971. Deixando dezenas de mortos e feridos na ocasião quando ele desabou. E não se sabe até hoje quantos morreram e quantos ficaram feridos, porque como o regime ele abafava notícias que ele não gostava que as pessoas soubessem, então até hoje não se sabe quantos morreram e quantos ficaram feridos. Então ele faz essa referência, tá? E o bêbado, trajando luto, me lembrou Carlitos, ele está se referindo ao povo brasileiro. A classe trabalhadora. Sim, é o próprio personagem do Chaplin, né? Isso, é o Carlitos do Chaplin, né? Inclusive, depois eu vou falar sobre a questão da música, que também tem uma relação. A música que eu digo é a parte instrumental, né? Sim. Então vem daí essa relação que o Carlitos era um ícone daquele indivíduo que, por mais que ele estivesse sofrendo sem o que comer e sem nada, e passando miséria, ele procurava alegria nas coisas, nas pequenas coisas. Principalmente por se tratar de representar a classe trabalhadora, que é a mais afetada, né? Exatamente, sempre mais afetada. Então aí vem daí a referência que é feita nessa música. Aqui, a lua tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. A lua era o governo, não é? Sim. A lua era o governo, que era um governo que não se sustentava por ele mesmo, né? Ele precisava de apoios. Ele precisava tirar de algum lugar o apoio e a força para se manter no governo. Da onde ele tirava?
A cada estrela fria. A estrela tem várias visões sobre isso, mas a estrela era realmente os militares. Poderosos, né? Aqueles, quanto mais estrela, mais poderoso é. Né? A lua é utilizada aqui no sentido figurado para se referir aos políticos que defendiam o regime militar por interesses particulares. Signos própria, ela recorre às estrelas frias, militares poderosos, em busca de um brilho de aluguel, ganhos eleitorais e pessoais. Não mudou muito, né? Ou seja, tal qual a cafetina do dono do bordel, que explora as prostitutas para benefício próprio, esses políticos se vendiam ao regime às custas da exploração do povo e dos recursos do país, não é? Para obter ganhos pessoais. Sim. Então, a lua, tal qual a dona do bordel, pedia a cada estrela fria um brilho de aluguel. Quer dizer, 3... Já está colocando uma explicação da situação política do país em 2 estrofes. Já é um livro, né? E nuvens, lá no mata-borrão do céu, chupavam manchas torturadas, que sufoco, louco. Mata-borrão era o apelido do Doicode, que era onde se fazia as torturas e eram presos os presos políticos, né, no Brasil. Como esse era o apelido, né? Então, em nuvens, as nuvens, no caso, são aqueles desaparecidos, né? Aquelas pessoas que não se sabe para onde foram, lá no mata-borrão do céu. Se refere às torturas e os desaparecimentos. Aí ele até fala, né? Deixa eu ver. Chupavam manchas torturadas, tá aí, né? Chupavam manchas torturadas, que sufoco louco, porque isso já é autoexplicativo, né? Próximo. O bêbado com chapéu coco fazia irreverências 1000 para a noite do Brasil, meu Brasil. Também Assim como Carlitos, né? Que mantinha a irreverência diante das dificuldades, o povo continuava a tentar levar a vida com bom humor, acreditando que dias melhores chegariam. O que eu falei ali no início, né? É a mesma referência do Carlitos, é a mesma referência. Sim. Que mais, hein? Que sonha com a volta do irmão do Enfio, com tanta gente que partiu, num rabo de foguete, chora. A nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices, no solo do Brasil. Esse verso é uma paulada. Esse verso aí, bom, vamos pela primeira frase. Que sonha com a volta do irmão do Enfio. Essa é, claro, Enfio é um cartunista, se não me engano. Tá? E era irmão do sociólogo Betinho, que tinha sido exilado. Então, era amigo pessoal tanto do Aldir quanto da Elis. Né? A Elis se adonou da música. Tem uma entrevista que o João Bosco fala que a música já... Até que depois que ela cantou, a música já não era mais deles. Né? Mas... ela incorporou essa música, porque a música já é dela, ela sabia muito bem que ela estava cantando ali, né? Então, a volta do irmão do Enfio. Próxima frase. Com tanta gente que partiu. Num rabo de foguete são os exilados, gente que ficou fora. Chora a nossa pátria mãe gentil, choram Marias e Clarices. Marias e Clarices, aí tu tem 2, né? As Marias que ele se refere, tem anotado aí o nome do... Tem sim. A Clarice, esposa do jornalista Vladimir Herzog. A Clarice era esposa do Vladimir Herzog, aquele jornalista que morreu enforcado na prisão. Ambos torturados e mortos pelo regime. Tem um outro nome do sindicalista que foi morto, que era o das Marias. O Manuel Fiel Filho. Manuel Fiel Filho, exatamente. Isso aí. Então a referência aí é direta a 2 torturados que foram mortos nos porões do Doicode, e fala diretamente sobre as esposas, né? Ainda tem um verso do hino nacional também que é usado para ironizar o sentimento, né? Sim. De nacionalismo, né? O que mais que vem? Vamos lá. Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. Há esperança, dança na corda bamba de sombrinha. E em cada passo dessa linha pode se machucar. A música que começa em tom de desalento termina com uma mensagem de fé. Toda a luta de pessoas contrariadas ao regime, que sonhavam com a abertura democrática, não seria em vão.
né? Isso. A esperança, mesmo que frágil e andando de sombrinha na corda bamba, existia. E vale até ler de novo, né? Mas sei que uma dor assim pungente não há de ser inutilmente. A esperança dança na corda bamba de sombrinha e em cada passo dessa linha pode se machucar. Quer dizer, com toda dificuldade, mas ao final a esperança, né, sempre existe, né? Aqui o azar, A esperança equilibrista, é equilibrista sabe que sempre, o show né? de todo artista tem que continuar. Exatamente. Então, essa é bem autoexplicativa também. Então, a gente coloca principalmente por que esse universo de Carlitos e também da onde saiu. Existe aí uma coisa que eu não sei se é uma lenda ou se é realmente de fato, porque eu não encontrei a bibliografia que me referendasse, mas encontrei várias dizeres sobre da onde saiu a ideia desse ambiente que foi criado a música. Eu digo o ambiente da história do Carlitos, da Equilibrista. Existe um filme muito antigo, lá de 1900 e Guaraná com rolha, que fala sobre a história do Zequinha de Abreu, que foi o autor do Tico Tico no Fubá. Esse filme conta uma história fictícia, né, sobre a vida do Zequinha de Abreu, que ele teria se casado, mas o grande amor da vida dele era uma equilibrista, daquelas de circo, que quando o circo teve na cidade que ele morava, ela fazia aquela, se equilibrava no cavalo, né? E ele se apaixonou por essa mulher e ele foi tocar no circo quando ele esteve na cidade. Acontece que ela foi embora, chamou ele para ir embora, e ele não teve coragem de ir junto. E aí depois ele acabou casando, voltou para a noiva dele, acabou se casando. E no final da vida, ele foi contratado para tocar num Réveillon e ele encontra a Branca, que era esta mulher, que inclusive a equilibrista. E ele encontra a Branca e a Branca vai falar com ele. Detalhe, até então, isso no filme, na história do filme, ele nunca mais tinha tocado Tico Tico no Fubá, que foi a música que ele tocou no circo para ela. Ele fez até nesta ocasião, né? Ele fez... A música não existia, ele fez nessa ocasião. Isso, e depois ele fez uma música que o nome é Branca, mas a música Tico Tico no Fubá foi na ocasião que ele conheceu ela. E quando ele reencontra ela casada com um ricaço, né? E ele é contratado para tocar no Réveillon, ele lembra da música, que até então ele não tinha se lembrado mais para tocar. E toca. Só que ele já estava velho e ele não queria falar com ela, porque era muita emoção para ele. Aí ele tenta sair pela coxia do teatro e ir embora. Só que ela encontra com ele lá. E como ele já estava doente, o coração dele não resiste. E ele acaba morrendo nos braços da Branca. Então, essa história foi a que ambientou colocar a história dos exilados e da anistia dentro da música do João Bosco e do Aldir Blanc. Falando da música, da parte instrumental agora, o que o João Bosco fala, inclusive ele tem uma entrevista que ele deu ao Sesc São Paulo, isso, que ele fala ali sobre a estrutura, que toda a harmonia, vamos deixar bem claro que não é um plágio, é uma homenagem, que ele faz sobre Smile, uma música do Charlie Chaplin. Uma referência, né? Uma referência ao Smile, que é uma música do Charlie Chaplin, que é o criador do Carlitos. Então já vê toda a estrutura tudo que essa música engloba, que é aquela harmonia...
não fiz exatamente como é, porque a gente sabe que qualquer coisa que a gente toca aqui dá copyright no YouTube e não é essa a nossa ideia, né? Mas é só para dar uma ideia do que é a sequência. Imaginem aquela melodia do Smile, né? Do Smile. Tá bom aí? Sim. Né? Então, exatamente para fazer essa referência, né? E aí também já vem a questão da batida própria que o João Bosco tem no instrumento. O samba dele já é um pouco mais diferenciado do que aquela bossa nova de mão dura que tinha antes, que era sempre a mesma batida, né? Ele já faz umas nuances diferenciadas, ele consegue colocar, né, a melodia, né, dentro de um contexto harmônico que é perto do que é a canção Smile e ao mesmo tempo transformar isso num samba maravilhoso. É a mistura do jazz, né? Aham. E depois vai variando dentro desse. Uma harmonia mais puxada para bossa nova, né? Mais jazz. Bom, o jazz é evidente dentro da obra do João Bosco, não? Principalmente a maneira dele cantar, né? Agora, claro, o que acontece? Há uma diferença, né? Pensada pelo autor, tem essa estrutura, aquela introdução que remete ao Chaplin. No caso da música da Elis, eles trocam a introdução, em vez de colocar aquela introdução do Chaplin, elas colocam uma introdução de circo, uma música circense, para também remeter à questão mais direta do nome da música, que é equilibrista, né? Existem visões diferentes. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de ressaltar, porque independe do que o autor quer dizer com uma letra, com uma música, ou como ele constrói. Eu tive um professor de faculdade que dizia que a partir do momento que tu colocar as notas no papel, a música tem vida própria. Então, a maneira com que o intérprete vê não necessariamente é a maneira que foi vista ou pelo compositor ou construída pelo compositor, né? Então, as visões que a gente tem de como vai interpretar uma música, né, são diferenciadas, não adianta, porque cada um pensa e vivencia aquilo de uma maneira diferente. Um sentimento diferente, né, do autor, né? Nós temos visita aqui. Sim. Tem um gato aqui. Esse aí, para quem não conhece, é alemão. Esse aqui é o alemão. E aquela ali é a Sully. Sully. Né? Estamos aí, né, rodeados. Então, essa é o nosso pontapé inicial no canal. Essa música... O Bêbado Equilibrista. O Bêbado Equilibrista. Agora nós vamos deixar, provavelmente aqui em cima, né, o card da música, da nossa interpretação da música. Sim, o próximo vídeo, né? O próximo vídeo, que é a execução da música. A execução da música, que aí nós vamos mostrar como é que a gente, depois de estudar tudo isso, como é que a gente tocou ela para vocês. Desculpa aí também, assim, como é um primeiro vídeo, né? Mesmo não sendo ao vivo, né? Não sendo uma live, está sendo gravado, mas sempre é diferente, sempre tem um peso muito grande de responsabilidade, mas é o primeiro, né? Com certeza os outros, e com a colaboração de vocês também é muito importante, né? Então, deixa o joinha aqui embaixo, compartilhe o vídeo, tá? Se inscreve no canal, manda a avó ver o vídeo para ela chorar lá da época. Compartilhe com os inimigos. Compartilhe com todo mundo. Não esquece de novo, deixar o like aqui embaixo, deixa o joinha, né? Se gostou do vídeo, deixa. Se não gostou, deixa também. Tá? Porque a gente precisa disso para distribuir esse vídeo o máximo possível aí. Material aí, né? O material que a gente está fazendo com todo carinho. Material, né? Diga de passagem.
Então tá, gente. Até a próxima. Valeu aí, muito obrigado pela audiência.